Oi, deusa desse universo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você não me conhece, eu sou a Nayara Santos, eu sou empreendedora na Raco e hoje eu quero falar com vocês aqui sobre integridade física, porque eu acredito que nós, que somos mulheres, a gente tem que ter essa consciência do que realmente faz bem, do que realmente faz mal. Isso em todos os sentidos, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, no seu trabalho, seja em qual área for. A gente tem que ter esse feeling, né? Para saber se essa atitude realmente vale a pena, se realmente isso é coerente. Então é muito importante que nós, que somos mulheres, a gente valorize a nossa integridade física, a gente valorize o nosso bem-estar, a gente valorize a nossa... A gente busque, né, ter uma mente equilibrada. A gente busque não fazer coisas ruins com o nosso próprio corpo, que a gente busque sempre manter a nossa saúde em primeiro lugar. Então, a nossa integridade física tem que ser o nosso primórdio. Eu, pelo menos, faço isso, eu acredito nisso. Que tudo que eu vou fazer na minha vida tem que me trazer paz, eu tenho que me sentir bem. Se eu vou fazer algo, ou se eu vou para algum lugar, ou qualquer situação que venha a acontecer comigo, eu busco sempre estar me sentindo bem, eu busco sempre ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Então, a nossa integridade física, ela tem que ser prioridade na nossa vida. A gente tem que se preocupar com as nossas atitudes todos os dias, né? A gente tem que se preocupar muito se isso vai afetar a nossa vida de alguma forma, se isso que a gente vai fazer, ou se isso que a gente quer fazer, pelo menos, vai de acordo com os nossos conceitos, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente quer. Então, eu acredito que a gente tem que ter esse senso racional cada vez mais. Então, nós que somos mulheres, a gente tem uma facilidade para escutar muito o emocional e esquecer o lado racional. Isso já faz parte, né, do nosso DNA. Então, o nosso cérebro é assim, o cérebro da mulher é mais ligado com a emoção, com a criatividade, com os sentimentos. Então, a gente tem uma facilidade de olhar para as coisas com muito sentimento, muito sentimental. E o homem não é assim, o homem é ao contrário. O homem, ele sempre olha as coisas por um lado racional, da razão. Então, os homens, às vezes, eles esquecem, né, os sentimentos, a emoção e vai pela razão. Não estou falando que isso aqui é uma regra, mas o nosso cérebro humano é assim, né? O cérebro do homem, ele é mais racional, mais lógico, e o nosso está mais ligado à criatividade, emoções, sentimentos. Então, é importante que nós, que somos mulheres, a gente busque equilibrar o nosso cérebro, né? Então, eu, pelo menos, estou fazendo isso, faço isso. Eu quero sempre usar a lógica, a razão nas coisas, e porque isso, de uma certa forma, vai me ajudar. Então, quando a gente mantém o equilíbrio na nossa vida, a gente consegue enxergar as coisas com clareza. A gente não fica fantasiando muito, a gente não fica colocando muito sentimento, emoção, onde não é para ser colocado, onde não existe razão para a gente colocar sentimento e emoção. Então, a nossa integridade física, né, o assunto que eu quero entrar aqui com vocês, é para a gente ter muita noção do que a gente faz com o nosso próprio corpo. As atitudes que a gente tem com o nosso corpo, né? As ações que a gente faz todos os dias, no dia a dia, em relação ao nosso corpo. Então, é importante que a gente tenha essa consciência do que a gente está fazendo no dia a dia, que a gente tem em relação com o nosso corpo, com o nosso corpo biológico feminino, se isso realmente é coerente, se isso realmente se tem ponta de consciência. Temos que tomar cuidado com a exposição que a gente faz em relação com o nosso próprio corpo, né? Então, por exemplo, eu defendo os direitos das mulheres, eu defendo os direitos das mulheres, eu acredito que a mulher tem o direito de fazer aquilo que ela acredita que é melhor, aquilo que vai trazer mais felicidade para ela, mais bem-estar, mais satisfação pessoal. A intenção é falar sobre integridade física, porque... Mas aí que tá, a exposição não tem nada a ver com
com a questão do assédio em si. Então, o que eu quero dizer é que o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma tem que estar sempre conectados, né? A nossa mente tem que estar conectada com o nosso corpo e com a nossa alma. Então, quando a gente escuta o nosso corpo e a gente esquece a nossa mente e o nosso coração, então a gente acaba sofrendo as consequências, a gente acaba escutando apenas um lado da moeda, né? A gente acaba vendo apenas um lado da moeda. Então, é importante que nós, aqui, mulheres aqui da Terra, a gente escute sempre o nosso corpo, o que o nosso corpo está pedindo, a nossa mente, né? Porque é racionalidade, lógica, se isso realmente faz sentido, se isso realmente é coerente, e o nosso coração, porque esses pontos têm que estar em equilíbrio, têm que estar conectados. Porque quando a mulher ela acaba escutando muito o coração, às vezes ela acaba tendo alguma atitude, né, em relação ao corpo, e aí ela esquece de pensar, de usar lógica e de perguntar para ela mesma, né, que é o coração. Então, por exemplo, quando nós mulheres a gente usa muito a lógica, a gente acaba ficando muito robótica, muito complexa, e às vezes a gente acaba esquecendo o lado sentimental da vida, né? A emoção da vida, o prazer da vida, a forma como você é feliz, a forma como você admira as coisas à sua volta. Então você acaba ficando uma pessoa muito técnica e não acaba sendo feliz, né? Então eu, pelo menos, acredito que a gente sempre tem que buscar ser feliz, independentemente de qualquer coisa. Porque tudo que você vai fazer na sua vida tem que te trazer felicidade. Se você é de um jeito X e isso está te trazendo felicidade, alegria, satisfação, realização, você está bem sendo assim, então você tem que ser assim, porque é assim que você se sente bem. Mas a partir do momento que você está agindo de uma determinada forma e isso não está sendo bom, coerente, isso não está te trazendo satisfação pessoal, realização pessoal, isso não está fazendo com que você seja uma mulher feliz, então você tem que mudar. Então eu acredito que nós aqui, mulheres, a gente tem que estar conectadas com o nosso corpo, né? A conexão com o nosso corpo, com aquilo que o nosso corpo está pedindo. A nossa alma, a gente tem que escutar a nossa alma, porque a nossa alma conversa com a gente 24 horas. E a gente tem que escutar o nosso cérebro. Só que o nosso cérebro, gente, tem duas partes, né? Tem a parte da mente, que é onde existe a sabotagem, a procrastinação, a preguiça. E tem a parte da consciência. E o que significa isso? Vamos supor, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você precisa estudar, mas você está com preguiça de estudar. Só que você tem a consciência de que você precisa estudar. Então, você vai passar por cima da preguiça. Por quê? Porque a sua consciência está falando mais alto que você precisa estudar. E você não vai escutar sua mente falando com você que você está com preguiça, que você quer ficar deitada. Então, a gente, né, quando escuta o nosso cérebro, o lado consciente, a gente sempre vai ter as melhores atitudes para nossa vida. Então a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio e a gente não se privar do que nos faz bem, do que nos faz feliz, o que nos dá satisfação pessoal. Sem esquecer também escutar o nosso coração. Porque a verdade é que o nosso coração é a nossa bússola. O nosso coração é a nossa bússola. Só que é aí que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se a gente ficar escutando muito o nosso coração, esquecendo das engrenagens certas, né? Porque a gente tem que conectar a nossa mente racional, a nossa lógica, escutar a nossa bússola, né? Que é o nosso coração, e o nosso corpo. E é assim que a gente vai ser uma mulher cada vez mais feliz, valorizando a nossa integridade física. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas. E o que eu quero dizer com isso, com as armadilhas? Você tem que entender qual é o caminho certo que você quer percorrer na sua vida. Porque, às vezes, quando você escolhe um caminho, e esse caminho não foi escolhido com consciência, com amor, com amor próprio, quando você escolhe um caminho só por escolher, você não pensa nesse caminho, então lá na frente você não vai ser feliz, você não vai ver satisfação pessoal, você não vai sentir satisfação pessoal. E a nossa satisfação pessoal, gente, é muito importante que a gente sinta satisfação pessoal, que a gente sinta felicidade todos os dias com a nossa vida, com aquilo que a gente está escolhendo para a gente mesma. Então, a nossa consciência é algo que a gente nunca pode deixar de lado. Porque nós, mulheres aqui, a gente tem que buscar sempre a consciência. Se você quer fazer algo, se o seu corpo está te pedindo algo, né, seja o desejo da carne ou alguma
coisa aleatória, sei lá, ver TV, encontrar com uma pessoa, enfim, não sei o seu desejo aí da carne. Mas pensa se esse desejo da carne, se vale realmente a pena você escolher isso, se realmente é o que você quer, se tem relação com aquilo que está com o seu propósito, a sua missão de vida. Então, resumindo a ópera, a gente tem que ter a nossa mente, a nossa consciência, a gente tem que escutar a nossa consciência, a gente tem que escutar o nosso coração, aquilo que o nosso coração está pedindo, e escutar o nosso corpo também. Porque quando a gente tem essas três coisas alinhadas, você não vai se arrepender de ter feito algo, você não vai se arrepender de ter tomado uma atitude, você não vai se arrepender de ter feito alguma coisa. Porque você sempre vai estar certa, porque você está agindo de acordo com você mesmo, com a vida. E eu acredito que é muito importante que a gente valorize sempre o nosso corpo, que a gente valorize sempre a forma como a gente se sente, a gente tem que sempre valorizar a nossa existência, a nossa vida. Eu sempre vou aconselhar você não se envolver com qualquer pessoa, você não ter relação sexual com qualquer pessoa, você não perder o seu tempo conversando com qualquer pessoa. E quando eu falo assim, eu não tô querendo desmerecer as pessoas, tá, gente? Eu não tô querendo colocar uma imagem aqui que eu sou superior, porque eu não sou superior. Eu acredito que nós, todos seres humanos aqui, temos o lado sombra e o lado luz. Só que estamos aqui pra gente evoluir a nossa alma, ajudar as outras pessoas, deixar a nossa mensagem aqui no mundo. Isso é muito importante, porque é isso que o planeta quer da gente. O planeta quer que a gente tenha atitude de forma coerente, usando a lógica, sem esquecer os nossos sentimentos, aquilo que está no nosso coração. Então eu sempre vou falar para as mulheres, eu sempre falo para as mulheres, valorizar muito o tempo dela, valorize muito o tempo. Porque aquilo que você está depositando energia, atenção, aquilo ali cresce, é que nem uma planta. Se você tem uma plantinha e todos os dias você está cuidando dessa plantinha, você está regando essa plantinha, você está conversando com essa plantinha, ela vai se tornar uma árvore um dia. Só que se você deseja ter uma árvore um dia, então você precisa começar agora, você precisa começar hoje, você precisa começar a cuidar da sua vida agora. Então, a sua integridade física, né, o seu corpo, aquilo que você faz todos os dias na sua vida, as pessoas com quem você conversa, com quem você se relaciona, as coisas que você pensa todos os dias, isso vai crescer em você, isso vai ficar cada vez mais forte. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né, de como que a gente está direcionando a nossa vida, levando a nossa vida, escolhendo as pessoas com quem a gente vai começar a se relacionar. E eu não estou querendo dizer aqui que relacionamento é só amoroso, tá? Eu tô falando aqui também de negócios, porque imagina se você decide ser sócio, abrir empresa com uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que prejudica o meio ambiente, que não tem postura, isso vai te afetar de uma forma, isso vai te atrasar, na verdade, né? Então, as pessoas com quem a gente se relaciona todos os dias influencia muito o nosso futuro, o nosso sucesso, a nossa mente. Ela sempre vai ser mais aberta quando a gente está perto de pessoas que são boas, pessoas que querem o bem da gente, e isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. O nosso círculo social, ele tem que ter muita qualidade. A gente tem que ter muita qualidade no nosso círculo social, porque nós, seres humanos, está no nosso DNA se relacionar com as outras pessoas. O ser humano não consegue viver só. As pessoas podem viver sozinhas, afastadas em algum local, mas eu acredito que vai ter um momento que a pessoa vai sentir uma necessidade de conversar com uma pessoa, de se relacionar com outra pessoa. Isso é normal, tá? Porque a gente precisa disso, a gente precisa desse relacionamento. Só que aí que tá. Nós, mulheres aqui, a gente tem que ter esse feeling, sentir, né, esse cheiro no ar, se essa atitude que a gente quer fazer, que a nossa mente pede para fazer, se realmente é coerente. Se realmente vale a pena fazer isso que o nosso corpo, desejo da carne ou vontade da carne, está pedindo para a gente fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes uma pisada errada já é capaz de fazer com que você sofra, com que você se decepcione, que você entre no mundo das ilusões. Então a gente tem que viver no mundo real, né, no mundo real, vendo as coisas realmente como elas são, escutando o nosso coração, sendo a gente mesma, deixando aflorar os nossos sentimentos, as nossas emoções em tudo que a gente vai fazer, sem sentir vergonha ou culpa,
Porque nós, às vezes, a gente sente vergonha de ser a gente mesma. E isso não pode acontecer. Você nunca pode sentir vergonha de ser quem você realmente é, quem você realmente veio para ser na Terra. Porque quem te criou foi Deus. Então, Deus quer que você seja 100% você, sendo íntegra, sincera e verdadeira. Então, às vezes, nós, seres humanos, temos uma dificuldade de ser a gente mesma, porque é difícil ser a gente mesma. Às vezes, eu tenho certeza que em algum momento da vida, você foi você mesma e às vezes não deu muito certo, né? E eu acredito que isso faz parte da vida. Porque a gente não está aqui para ter aprovações das outras pessoas. A gente está aqui para evoluir a nossa alma, ser próspera em todos os campos da nossa vida, sem ser negligente com a gente, respeitando o nosso corpo, respeitando as pessoas da nossa volta, né? E sem usar o nosso corpo, o nosso poder feminino para conquistar algo, para ter algo. Eu acredito que isso é muito importante. Por quê? Porque é uma energia que você está exalando, né? Se você está exalando uma energia de exposição, que lá no fundo não era isso que você queria, deixando isso bem claro, que tudo que a mulher vai fazer, ela tem que incluir a consciência. Se isso que você está fazendo, essa exalação dessa energia de exposição está te trazendo felicidade, se você sente lá no fundo da sua alma, no seu coração, que isso é o melhor a se fazer, então você tem que fazer isso. Você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que entender se isso realmente vai te trazer felicidade. Porque eu não posso falar aqui que você tem que ser igual a mim. Eu não posso chegar pra você e falar que você tem que ser assim também. Eu tô falando aqui quem eu sou, né? Eu tô falando aqui o que me faz me sentir bem, porque é assim. Então, volto falando novamente. Eu defendo os direitos das mulheres. Eu acredito que a mulher, ela tem o direito dela ser quem ela quiser ser e dela fazer o que ela quiser fazer. Só que ela tem que ter consciência disso que ela está fazendo. Porque às vezes a mulher tem uma atitude de exposição, uma atitude contra o próprio corpo, contra o sagrado feminino dela, e lá na frente ela se arrepende, ela vê que isso não era o certo, né? Que isso não ia trazer felicidade para ela. Então tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem que trazer felicidade. Tudo que eu vou fazer, gente, tem que me trazer felicidade. Eu tenho que me sentir muito confortável comigo. Eu nunca vou fazer algo que eu sinto lá na minha alma que isso não é o certo, que isso não é bom pra mim, que não é bom para as outras pessoas. Então, a gente tem que ter esse feeling, né, de entender se isso que a gente está fazendo, seja uma exposição ou exalando uma energia, se isso realmente é o que a gente quer, se isso realmente é aquilo que a gente quer atrair, ok? Então, eu acredito que a nossa integridade física tem que ser uma das coisas que a gente mais valoriza nessa vida, porque quanto mais você exala, quanto mais você valoriza a sua integridade física, o seu corpo, mais você vai atrair as pessoas certas para sua vida, mais você vai atrair aquilo que realmente você merece, aquilo que realmente o universo quer te entregar. Então, por exemplo, se você é uma mulher comunicativa, você gosta de conversar com as outras pessoas, dando um exemplo para vocês, você não tem que sentir vergonha disso. Você tem que ser comunicativa, porque quanto mais você exalar a sua própria energia original, mais as pessoas certas você vai atrair para sua vida. Mais momentos certos você vai atrair para sua vida. Por quê? Porque é compatível com a sua energia, é compatível com a sua vida. São coisas compatíveis, gente. Positividade atrai positividade. Negatividade atrai negatividade. Então a gente tem que ter esse feeling, né? Que nem tubarão. O tubarão, ele sente o cheiro do sangue a quilômetros de distância. No fundo do mar, ele sente aquele cheiro do sangue longe, assim, a quilômetros de distância. O tubarão sente o cheiro do sangue a quilômetros de distância. E a gente tem que ter esse feeling. Sentir se isso realmente é perigoso, se realmente vale a pena, se realmente é o certo a se fazer, se realmente isso que estão me falando é verdade. A gente tem que ter essa pulga atrás da orelha. Por quê? Porque é o nosso corpo, é a nossa vida, é a nossa energia, é o nosso amor próprio. A gente tem que valorizar a nossa vida, a gente tem que valorizar quem somos. E se você não faz isso por você, ninguém vai fazer isso por você, né? Então a gente sempre tem que valorizar a nossa integridade física,
ser original não é ficar tentando ser que nem outra pessoa, você tem que se inspirar em outras pessoas. Eu me inspiro em outras mulheres, eu necessito de me inspirar em outras mulheres, mas eu não copio. Por quê? Porque eu sou Nayara. E mesmo se eu copiasse, se eu tentasse copiar, ia ficar uma coisa forçada, ia aparentar isso, né? Então, o ser humano, por si só, ele tem esse dom de farejar mentiras, né? O nariz farejador das mentiras. A gente tem esse dom, tá, gente? A gente tem esse poder, o ser humano tem esse poder de farejar ali o que não é verdadeiro. Então, quando a gente aprende, a gente descobre, né, essa habilidade de farejar o que não presta, e eu não tô querendo aqui desmerecer nada, né, nem ninguém, nem nada, mas a gente tem que ter esse nariz farejador se isso realmente é compatível com a gente, se realmente vale a pena. Eu espero que tenha sido objetivo com vocês, mas só para resumir mais uma vez a segunda parte aqui da ópera, a gente tem que ser mulheres conscientes, sem escutar a nossa mente, escutar o nosso corpo, escutar o nosso coração, que é a nossa bússola, valorizar o nosso corpo por completo e simplesmente ser original, não ter vergonha de ser quem somos. Se você pensa em falar algo, fala, expõe isso, põe pra fora os seus sentimentos, porque Deus quer que você faça isso. Deus proclama pra você que você seja 100% você, original, verdadeira. Claro, sem ser fake, sem falar, né, mentiras, sendo verdade. A gente tem que falar sempre a verdade. Se você não sabe, né, o que você fala, se você acha algo, você não fala. Porque aquilo que sai da nossa boca tem um poder muito forte. Então a gente tem o poder de cocriar a nossa vida, de escolher o que é melhor pra gente. A gente pode fazer isso. Então nós aqui, mulheres, temos que ser tubarões aqui no fundo do mar, farejar as coisas à nossa volta, farejar se isso realmente faz sentido, escutando o nosso racional, a nossa lógica, porque se a gente tem uma atitude errada, se a gente comete algo, isso vai prejudicar a nossa vida, isso prejudica a nossa vida, isso prejudica o nosso emocional, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. Vai ser um transtorno. Então a gente tem que evitar transtornos na nossa vida. Aprendendo, né, com o tubarão que fareja o sangue a quilômetros de distância, farejando as coisas à nossa volta, escutando o nosso coração, escutando a nossa consciência, porque as respostas, gente, estão todas dentro do nosso próprio corpo. Nós somos Sabe pirata quando esconde o tesouro? O baú, acho que é assim, né? O baú, os piratas dizem, né, um ditado, que o pirata esconde os tesouros embaixo da terra. E a verdade é que o nosso tesouro está dentro da gente. Tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer buscar por respostas, está dentro da gente. Então, quando você inflige, não sei se essa palavra é certa, mas quando você não tem integridade física, quando você não valoriza o seu corpo, quando você não valoriza os seus sentimentos, quando você passa por cima daquilo que o seu coração está pedindo para você, então você tá passando por cima da sua integridade física. E eu não quero que você faça isso, porque eu quero que você seja feliz todos os dias da sua vida. Você merece ser feliz, abundante, próspero em todos os campos da sua vida. Todos nós estamos aqui para ser felizes. Não há motivos para a gente plantar a tristeza, a depressão no nosso coração, a tragédia, a discórdia, a desunião. Não faz sentido a gente ser assim, porque Deus não é assim. Deus é um ser amor, puro, verdadeiro, e a gente tem que ser assim, que nem o nosso Pai. O nosso Pai, ele é puro, verdadeiro, ele só tem amor. Imagine se Deus fosse que nem algumas pessoas aqui da Terra, que proclamam ódio, que derrama a discórdia para a sociedade, tragédia. Acho que a nossa vida não seria boa, acho que a gente não teria paz. Então, se a gente tem paz, se a gente pode ter paz aqui nesse mundo, é porque o nosso Pai, o nosso Criador, ele já é amor, ele já é 100% amor. Então, a gente tem que, pelo menos, se inspirar nele, porque é isso que eu faço. Eu me inspiro na fonte, eu me inspiro no nosso Pai, na nossa fonte, que é a fonte mais positiva desse universo, desse mundo. Não faz sentido eu vir aqui pra Terra e ir contra as minhas leis, ir contra o meu corpo, ir contra os meus sentimentos, ir contra mim sempre. A gente não tem que fazer isso, a gente nunca tem que fazer isso. A gente tem que ir a favor da gente, a gente tem que ir a favor dos nossos sonhos, a favor daquilo que a gente quer, a favor daquilo que a gente busca e simplesmente seguir nisso, porque eu tenho certeza que você vai conquistar tudo que você quer se você for
de acordo com você. Claro, sendo uma mulher aqui íntegra, verdadeira, honesta e falando sempre a verdade, tá bom? E, bom, eu queria finalizar esse vídeo falando uma coisa pra você, que é o seguinte: fale sempre a verdade pra você. Sempre. Nós, mulheres, temos uma tendência a inventar coisas pra gente. A gente, às vezes, tem uma dificuldade de aceitar a verdade. Então, fale sempre a verdade pra você. Sempre. Porque quanto mais você consegue falar a verdade pra você, mais você vai falar a verdade para as outras pessoas. As pessoas que mentem muito, não é questão que elas estão mentindo pra você porque ela tem algo contra você. Não. É porque dentro lá do interior, as pessoas já mentem pra elas próprias. Então, a gente tem que sempre, 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 sempre nessa vida falar a verdade pra gente. Sempre. Sem esconder, olhando as coisas com muita clareza, muita verdade. Porque eu tenho certeza que é isso que Deus quer que você faça. Que você fale sempre a verdade pra você, que você faça o bem e que você seja verdadeira. Primeiramente pra você poder ser verdadeira para as outras pessoas. E que você não faça nada contra o seu próprio corpo, com a sua integridade física. Que você tenha consciência daquilo que você está fazendo todos os dias, 24 horas, desde quando você acorda até quando você vai dormir. Sem se esquecer os seus sentimentos, sem esquecer os seus sentimentos, as suas emoções. Porque é isso que faz com que a nossa vida seja boa. Que a gente coloque os nossos sentimentos para fora, que a gente exponha os nossos sentimentos, que a gente exponha aquilo que a gente acredita, que a alma acredita, né? Porque muitas coisas que a gente acha que é verdade não é a verdade, é o nosso ego, é a carne, né? Falando o ser material. Porque a alma, ela não tem sexo, a alma é alma, gente. A alma é alma. E a nossa alma está encarnada no corpo. E essa vida só existe aqui. Então a gente tem que sempre ser coerente com a gente, falar sempre a verdade, escutar o nosso coração, a nossa consciência e simplesmente ser feliz todos os dias. Porque estamos aqui para ser felizes todos os dias da nossa vida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.